como era a sua relação na sua época de infância com seus pais? Bem, na minha infância eu convivi só com a minha mãe e não com meu pai, porque meu pai foi morar em São Paulo. Eu morava no interior de Pernambuco, ele foi morar em São Paulo e ele só vinha uma vez por ano. Então eu só convivia com a minha mãe. E eu lembro muito que com meu pai a gente respeitava ele, mas tinha mais medo, porque quando ele vinha ele queria impor as ordens dele e não procurava saber como que a gente era, como que era a nossa vida, como que a gente, o que a gente sentia. Não tinha uma relação muito carinhosa nem amorosa. É assim que eu me lembro. Já com a minha mãe foi uma relação ótima. Ela tinha 6 filhos, né? Ela ficava cuidando dos 6 filhos sozinha e era muito puxado para ela. Então também ela não conseguia dar carinho e atenção para todos. Sempre ficava algum que não recebia atenção. E ela vivia muito estressada por conta disso, porque eram 6 filhos para ela dar conta sozinha. Mas ela foi uma ótima mãe, foi um exemplo para mim. Continua sendo um exemplo, né? Falecida, mas continua sendo meu exemplo de mulher. Qual característica que você acha que você atribuiu para sua vida, tanto do seu pai quanto da sua mãe? Bem, o meu pai, eu acredito que a característica que eu puxei dele é que ele é um pouco teimoso, né? Eu também sou. Gosto muito de viajar, ele também gostava. Hoje ele está mais quietinho porque ele já está idoso, mas são características, e também ele é muito verdadeiro. Isso eu também puxei dele. Não que minha mãe não era, mas minha mãe ela guardava as opiniões para ela. Ela não gostava muito de falar sobre o que ela pensava. Já da minha mãe, eu puxei o coração generoso, as características de um coração generoso que ela tinha um coração muito bom. Eu tenho ela muito como meu exemplo, né, para minha vida, para ser quem eu sou hoje. Ela era uma mãezona, guerreira. Ela sempre pensava nos filhos dela, no bem dos filhos dela, e essa característica eu tenho dela. E também a aparência física. Eu sou muito parecida com ela. E é isso. Agora com você, pai, já fiz a entrevista para minha mãe, agora é com você. Como que era a sua relação familiar com seus pais? O meu pai com a minha mãe, o meu pai trabalhava muito, então eu não tinha um convívio diário. Às vezes sim, mas ele viajava bastante, né? Meu pai, o foco dele sempre era trazer renda para casa, então quando ele vinha para casa ele procurava brincar um pouco com a gente, mas era raro. Já minha mãe sempre foi uma mulher bem forte, guerreira, e disciplinava bastante a gente, né? A gente teve uma infância, eu e meus irmãos, eu sou o irmão mais velho, mas a gente teve uma infância sem luxo nenhum, mas muito divertida. Eu acho que a geração de hoje nem passa perto das brincadeiras que a gente tinha no passado. Mas foi bom, foi bacana. Minha mãe, o jeito carinhosa dela era diferente, né? Ela é bem brava, a gente sempre tinha um certo receio, mas no fundo a gente sabia que tudo que ela queria pra gente era o nosso melhor e cobrava bastante, sempre cobrou bastante da gente. E eu acho que é isso aí. Agora, como eu já fiz essa pergunta para minha mãe, quais são as características que você acha que você puxou para sua vida, tanto do seu pai quanto da sua mãe? Fisicamente, eu tenho muitas características da minha mãe, mas algumas características do meu pai também. Agora, de comportamento, eu acho que há um tempo atrás eu tinha mais comportamento do meu pai. Muito calado, muito quieto, guardava muito as coisas. Hoje eu acho que eu tenho um pouco mais o comportamento da minha mãe. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo, e ela é bem espontânea. Tenho a mania da minha mãe de falar alto, né? Já é uma característica que eu puxei dela.
mas eu acho que hoje, em questão de comportamento, eu pareço mais a minha mãe do que o meu pai. Certo, muito obrigado. Valeu. Como era a senhora com a avó quando a senhora era mais nova? A minha relação com a minha mãe, na adolescência, na infância, assim, podemos dizer que era boa e não era ao mesmo tempo, né? Porque assim, a gente não tinha aquela intimidade de mãe e filha, né? Assim, eu não podia, assim, chegar, né, conversar muito com ela, dizer alguma coisa a ela, porque assim, minha mãe é daquele povo de muito interior, antigamente, e ela com receio, ficava com medo, e tudo ela contava para o meu pai, né? Aí, como vocês sabem, nem todo mundo tem a intimidade com o pai, a gente mais sempre com a mãe, né? Mas assim, quando a minha mãe precisava também, eu também estava ali para ajudar ela, né? E passamos também por bons e maus bocados também, a gente na nossa família, mas assim, graças a Deus, a minha relação com a minha mãe melhorou, né, bastante, depois de um certo tempo, né, certa idade que foi passando o tempo, a gente melhorou mais, posso contar com ela até hoje, né, posso conversar com ela, posso desabafar, ela também pode conversar comigo, pode desabafar também comigo. E também na minha adolescência, na infância, né, foi boa também quando precisava também, ela também dava, sabe, quando eu ultrapassava minha mãe, nossa, olha, me pegava aqui na orelha, né, quando não podia comigo, como ela dizia até hoje, né, fala até hoje, quando eu não posso com você, eu passo com seu pai, quando ela não podia comigo, eu aprontava também, viu, eu não era santa não, era danada, eu era aquela filha, sabe, elétrica, aquela filha que, nossa senhora, dava dor de cabeça, que hoje eu tenho 2 e tô vendo como é, o que minha mãe passou comigo, né? Mas assim, não tenho o que falar, assim, muito em relação a mim e da minha mãe. Mas teve uma ótima relação, né? Foi boa, né? Mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais. Por ela não ter tido essa relação com a mãe dela, né? Por pessoa que ele povo antigamente, ela não conseguiu passar isso pra mim, né? Para o meu irmão. Aí ficou aquele, tipo assim, aquele fecho na família, né? Mas aos pouquinhos foi quebrando as barreiras, mas foi muito boa a relação da gente e é isso. Boa noite, mãe de Luiz Felipe. A relação com meus pais, ela foi boa, muito boa. A gente teve uma infância privada de algumas coisas, mas feliz. O que os nossos pais puderam, eles deram pra gente. Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos Alberto. Como era a sua relação com seus pais? Minha relação com meus pais foi uma relação muito boa, porque até hoje eu sou considerado como um filho pequeno para eles, porque já tenho filhos, já sou avô e até hoje minha mãe me considera como se eu fosse uma criança de 14, 15 anos. Aí, para mim, a relação entre minha mãe e meu pai foram super boa na infância, porque meu pai me educou a fazer as coisas sempre do jeito dele, e quando ele precisava ensinar a mim a fazer as coisas, eu aprendi ofícios, né, que até hoje eu uso em benefício da minha família, e minha mãe, a educação que eu passo para os meus filhos até hoje, que é carinho, respeito, né, e estar sempre perto dos filhos. E nunca abandonar a família, e sempre respeitar. Isso é um exemplo de família que eu tenho entre meu pai e minha mãe. O nome da minha mãe é Maria Ruth dos Santos, e o nome do meu pai é Paulo Cesar dos Santos. Diane, sou mãe do Tiago Juan. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho da relação que eu tenho com meus pais. Foi uma relação boa. Minha mãe é uma pessoa muito tranquila. Meu pai era um pouco mais rigoroso, mas apesar de tudo, eu puxei mais o lado dele. Ele era uma pessoa muito fechada,
mas gostava de estudar. Meu pai é formado, teve 2º grau, era militar. Meu pai hoje não está mais entre nós, já faleceu faz 3 anos, mas eu me pareço muito com ele, sou muito dura no que falo, me posiciono muito bem, sou muito exigente com o Tiago também, puxei um pouquinho isso dele. Gosto muito de estudar, hoje sou formada em recursos humanos, apesar de gostar de números, me identifico muito com a área exata. E o que eu tenho para falar dos meus pais é que são os pais que me educaram muito bem, a nossa relação foi muito boa, eles não eram de bater, eles sempre falaram comigo através de conversa. Hoje eu posso dizer que se eu apanhei quando criança, só apanhei uma vez. Meu pai não gostava de bater e sim de conversar. Bom dia, qual é o seu nome? Iris. Sou Matheus, do 1º ano médio, e queria falar sobre o meu trabalho de projeto de vida. Perguntar como foi sua criação, sua relação com seu pai e sua mãe. A minha criação foi maravilhosa. Eu tive a melhor infância que uma pessoa poderia ter. Tenho os melhores pais do mundo. Meus pais são maravilhosos, são pessoas incríveis. Sempre fizeram de tudo por mim e pelos meus irmãos. Não tenho nada o que reclamar, ao contrário, só agradecer a Deus por ter escolhido os pais que eles me deram.